primeiros temas que nós vamos conversar. Mas antes, nós precisamos fazer uma revisão do que já foi aprendido nos módulos anteriores. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre história documental, vamos falar sobre história não documental, a origem do teatro, o Brasil colonial, que aconteceu em meados do século XVI e o século XIX. Nós vamos falar sobre quem são os jesuítas, porque a gente vai falar sobre o teatro jesuíta, e vamos falar sobre o surgimento do teatro jesuíta aqui no Brasil. É bastante coisa, mas eu vou tentar falar com mais calma e mais direto possível para que todo mundo entenda. Para começar, vamos falar sobre história documental e história não documental. Quando a gente começa a estudar a história do teatro aqui na escola, a gente fala bastante sobre o que é o que é história documental e história não documental. E o para que elas servem. Para vocês entenderem a minha linha de raciocínio e onde eu quero chegar, a gente vai precisar falar sobre esses dois fatores, tá? Para começar, o que é história documental? História documental são todos os documentos históricos que existem registrados. Então, sejam elas cartas, trechos de sermões, denúncias realizadas na época, são documentos históricos que servem para remontar a narrativa da vida humana na Terra, né? E são os registros primários usados pelos pesquisadores. Então, tudo aquilo que eu tenho um registro histórico de documento é chamado de história documental. E eles organizados de forma cronológica, eu consigo montar uma narrativa da história humana. E a história não documental são aquelas histórias que são passadas de boca em boca. Então, quando eu falo sobre lendas, mitos, o folclore, são todas histórias não documentais. Ambas os tipos de estudos de história servem para que a gente entenda como que funcionava o mecanismo da sociedade naquela época. Então não adianta eu somente entender a ordem cronológica das coisas e não entender a vivência que existia naquele meio. Por isso que é muito interessante a gente estudar também a história não documental. Principalmente a gente que trabalha com teatro e fala muito sobre esses mitos, essas lendas, essas histórias. A gente precisa entender a história não documental para fazer um registro cultural. A gente discute também bastante sobre o que é arte e o que é cultura, né? E é exatamente isso. Para eu entender a cultura, eu preciso entender a história não documental daquela civilização. E vamos falar agora um pouco sobre a origem do teatro. Por que nós vamos falar sobre a origem do teatro? A gente consegue conceber o teatro hoje em dia de uma forma muito convencional. Então a gente imagina um palco com poltronas, um espaço fechado. Só que o teatro ele não se resume somente a isso. Esse é o nosso teatro de uma forma moderna que vem acontecendo. Mas o teatro ele não precisa necessariamente de um tablado para funcionar como um palco ou umas cadeiras para funcionar para a plateia sentar. A gente vê isso muito quando Peter Brook, que é um dos diretores modernos ainda vivos no mundo, que é muito importante a gente estudar, que para eu ter um palco de teatro, eu só preciso de um espaço vazio e uma ideia na cabeça. Então, eu tenho um espaço vazio, uma ideia na cabeça, eu tenho teatro. E na origem do teatro é assim que aconteceu. A gente considera teatro a necessidade do ser humano de performar alguma coisa frente a um espectador a fim de comunicar algo. E logo aí a gente percebe que o teatro ele surge junto com a humanidade. Lá na época das cavernas, quando o homem ele sente a necessidade de performar, por exemplo, um animal maior do que aquele que está confrontando ele, a fim de assustar. Ele está fingindo ser uma coisa que ele não é. Logo ele está representando, ele está fazendo uma performance para que o determinado espectador entenda aquela mensagem e consiga captar, enfim. Então a origem do teatro, ela nasce dessa necessidade. A gente sabe que a arte ela nasce da necessidade humana de se expressar. E a necessidade do teatro é essa, de performar em frente a um espectador a fim de comunicar alguma coisa. E nós vamos falar sobre o Brasil colonial, porque aqui que nós vamos introduzir o nosso teatro brasileiro. Nesse momento da colonização do Brasil, muita coisa foi criada, muita coisa foi transformada e muita coisa foi importada da Europa, e uma delas é o nosso teatro jesuíta, que é o que a gente vai falar muito nesse primeiro momento do teatro colonial. Se vamos falar sobre os jesuítas, a gente precisa entender quem são esses jesuítas, né? Os jesuítas, eles são membros de uma ordem religiosa chamada Campanha de Jesus. Os seus membros eram chamados de jesuítas. E ela foi fundada em 1554. Já falando dos jesuítas, nós vamos falar do surgimento do teatro jesuíta no Brasil, que foi nossa primeira manifestação artística registrada da minha história
documental, tá? E a gente vai falar sobre como que funcionava, para que surgiu a necessidade. A gente, como falou aqui em cima, o teatro e a arte, ela surge da necessidade de alguma coisa, a necessidade de comunicar algo, de transformar alguma coisa. E o teatro jesuíta, ele veio para catetizar os nossos indígenas que aqui existiam no nosso país, né? Nosso querido Brasil brasileiro. Só que isso também remonta, por exemplo, às épocas medievais, que a gente já viu que a igreja utilizava isso muito para ensinar a toda aquela população o que é certo e o que é errado. Para essa viagem de registros de história documental, nós vamos ver alguns nomes muito importantes, eu escrevi 3 aqui na lousa, que são os roteiristas, que é quem vai criar esse roteiro histórico que a gente vai acompanhar através de algumas leituras de cartas escritas por eles. Eu vou ler algumas para vocês nas próximas aulas, para que a gente tenha uma ideia de como que funcionava esse tipo de teatro, esses registros históricos, de história documental de como isso acontecia. Então é muito legal que a gente veja e faça um paralelo de como a gente vê o teatro hoje em dia, de manifestações artísticas, que são muito parecidas ainda, muita coisa a gente traz. Ok? Então nós vamos falar sobre o Padre Manuel da Nóbrega, que foi o primeiro provincial aqui no Brasil. Então ele foi o primeiro padre a vir para cá para o Brasil, quando o Brasil era uma província de Portugal, enfim, da história do Brasil. Ele foi o autor do texto A Conversão do Gentil, que é considerado um dos primeiros escritos literários aqui no Brasil, que foi escrito aqui no Brasil. E pelo nome a gente já consegue ver a intenção desses textos criados pelos jesuítas, né? Que é A Conversão do Gentil. Gentios são todos aqueles que não partilham da fé cristã e judaica. Então, eles queriam converter as pessoas que não acreditavam, não tinham a mesma fé que eles. Nós vamos falar também um pouco sobre Fernão Cardim, que foi um dos primeiros a escrever sobre o Brasil, os habitantes, os costumes, a cultura. E é muito importante a gente observar os escritos dele, porque a gente sabe que a arte é uma manifestação artística de determinadas culturas. Então, para a gente entender uma cultura, também é legal a gente ver as manifestações artísticas que foram desenvolvidas a partir delas, né? As suas observações resultaram em 2 tratados e 2 cartas. Eu vou ler trechos de algumas delas que ainda existem, e eu tenho no livro, eu vou dar uma lidinha para vocês, para a gente ver mais ou menos como que era o Brasil, porque ele fala sobre os habitantes e os costumes. Então é legal a gente entender também como que funcionava essa cultura na época do Brasil colonial. E vamos falar também nas próximas aulas sobre o José Anchieta, que foi um dos fundadores das cidades brasileiras de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ele foi dramaturgo de vários sermões jesuítas e ele é o autor dos únicos, olha o português falando aqui com o professor, dos únicos sermões ainda existentes aqui no Brasil. Tudo bem? É bastante coisa que a gente vai falar sobre o nosso Brasil colonial, mas eu vou passo a passo para que a gente não confunda e não faça um nó muito grande na nossa cabeça. Por hoje, é só para a gente levar esses conceitos aqui discutidos, para que a gente tenha clareza quando mais para frente vamos falar sobre as manifestações culturais e artísticas dessa determinada região, desse determinado tempo histórico. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, podem mandar uma mensagem direct no Instagram da escola, mandar mensagem no grupo da escola que nós vamos estar respondendo. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.